já apresentou aqui para a gente, né, o violentômetro, que teremos a oportunidade também de falar dessa importância. Bom dia para você, Cristiane. Bom dia a todos. Muito bom voltar para cá e falar de um tema tão sensível sobre nós mulheres. Agora, como é que a gente pode trazer para as organizações, Cristiane, um debate, claro, utilizando já aquele ambiente que muitas vezes reúne homens e mulheres, sem fazer com que esse assunto crie abalos e, por exemplo, exponha, né, pessoas que já estejam vivenciando essas realidades? Gente, falar de mulher no mercado de trabalho é a gente entender que nós somos pessoas que exigimos respeitos, né? E a gente precisa entender que não é nada contra os homens, mas a favor das mulheres, que no mercado de trabalho tem, além da sua atividade profissional, inúmeras outras atribuições. Então, naturalmente que a gente, há muito tempo atrás, a mulher era muito voltada à área privada. Então, para dentro das empresas eram mais temas voltados ao mundo do homem. Mas hoje a mulher está inserida no mercado público e, ao sair do seu ambiente privado, ela naturalmente pode, né, estar desenvolvendo algumas sintomatologias voltadas ao privado, à violência, que muitas vezes é invisível. Então, não dá para a gente pensar mais e não discutirmos esse tema, já que a gente tem, pelo menos a cada dia no país, 6 mulheres que morrem vítimas de violência. E esses casos de violência no ambiente de trabalho, Cristiane? Vamos falar um pouquinho como tem sido essa realidade também e, principalmente, né, quais as ações, as empresas, elas têm mudado o comportamento de fato para poder diminuir esses índices de violência contra a mulher? Tem se preocupado, sim, porque como a gente já entende que o número de violência aumentou contra a mulher por dia, as empresas, acolhendo essas mulheres, elas precisam se preparar para assisti-las, porque a gente entende que qualquer mulher que esteja envolvida num ciclo de violência, ela cai o desempenho, ela começa a desenvolver medos, ela não consegue, né, na verdade, se relacionar de uma forma mais saudável. Então, ela acaba trazendo para o ambiente do trabalho repercussões dessa violência que muitas vezes é silenciosa. Então, como a gente passa a maior parte dos nossos dias num ambiente de trabalho, é importante que as nossas relações de trabalho e os líderes e as empresas procurem entender de uma forma preventiva, interventiva, como estão essas mulheres no mercado de trabalho. Agora, em relação obviamente, uma ocorrência que pode, de fato, já estar ocorrendo e de uma ação que a empresa venha fazer, como isso poderia ocorrer? Em forma de dinâmicas, se for atividades públicas, ou no primeiro momento já acolher aquela que sabidamente já foi vítima de uma violência? Então, eu penso que a gente trabalha em 3 frentes: prevenção, intervenção e acolhimento. Então, quando essa mulher entra nesse ambiente, ou que já esteja nesse ambiente, a empresa, por si só, ela precisa trabalhar um clima cultural voltado ao respeito mútuo, independente de gênero, né? A gente precisa respeitar as pessoas que transitam naquela ambiência organizacional. Então, a prevenção como é? Eu pensar em fazer formações continuadas, em trabalhar a cultura de respeito, em trabalhar a paridade de avanços, de progressões, de desenvolvimento humano naquele ambiente. Intervenção. Eu tentar, de alguma forma, trabalhar as campanhas, desenvolver as pessoas, nutri-las de apoio, de sigilo, de respeito, de segurança psicológica. E esse acolhimento são canais de ouvidoria, canais onde essa mulher possa ser realmente escutada, respeitada no seu ambiente de trabalho. E, Cristiane, quando nós estamos falando também dessas ações, acaba sendo também muito importante o acompanhamento desse debate de Brasília, o endurecimento da legislação. Gostaria que você trouxesse também como tem sido essa realidade e quanto também as empresas elas precisam adotar suas medidas para poder não ficar nessa dependência desse endurecimento da legislação para poder defender as causas de violência, né, principalmente violência de gênero, que envolve mulheres, crianças, enfim, de todos os gêneros, Cristiane. De todas as pessoas. A gente precisa entender a legislação e adaptá-la ao ambiente organizacional, porque cada negócio, cada segmento, ele tem uma forma de tratar as pessoas.
não é? Tem determinadas atividades profissionais que requisitam alguns maiores cuidados. Por exemplo, no campo da indústria, onde a gente tem muito mais homens que mulheres, em outras áreas onde a gente transita talvez com uma forma mais igualitária de números de pessoas, né, de diversos gêneros. Então, a gente precisa entender a legislação adaptando a nossa realidade organizacional. E eu lembro, a gente está aí às vésperas da NR1, é uma norma que vem com um refinamento ao cuidado em saúde mental. Então, as empresas precisam se preparar para diagnosticar de forma psicossocial cada pessoa, e aqui, como a gente está fazendo um recorte, a mulher, a qualquer também tipo de gênero estendo, a gente precisa entender o que é que a norma diz para que a gente possa se regulamentar e atender de uma forma preventiva, repito, interventiva e de uma forma acolhedora qualquer pessoa nesse ambiente de empresa. Os números no Brasil são preocupantes, né? No que diz respeito ao que foi divulgado do relatório anual de feminicídios aqui, 2025, ele foi elaborado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina. E aí dizem o seguinte: no ano passado foram 2.100 vítimas e 4.700 tentativas de tirar a vida de mulheres, né? Aí a partir de pessoas com as quais elas se relacionavam. E no Brasil, no que diz respeito à ação empresarial, a empresária Luísa Trajano, ela que é fundadora do Magazine Luiza, apresentou o Canal Mulher, que foi criado para apoiar funcionárias vítimas de violência doméstica. Esse modelo foi criado aí depois que uma funcionária foi vítima de feminicídio em 2017 e conta com o suporte de psicólogos e advogados que, por exemplo, ajudam inclusive na tomada de decisões. Uma delas, inclusive, foi a de pagar o aluguel para que uma funcionária saísse de casa, rompendo o ciclo de violência. A outra foi também a criação aí de um aplicativo para celular, onde tem um botão de pânico que, ao clicar, você aciona imediatamente 180, que é para a denúncia de violência contra a mulher. Essa ação da Luísa, claro, ela tem um potencial maior para fazê-lo, foi fruto de um processo de evolução, mas não há um modelo, mas sim que a iniciativa coloque cada empresa de acordo com a sua realidade. É essa a ideia, Cristiane? Isso mesmo. A Luísa, aí, mais uma vez, pioneira, né, na forma de dar segurança psicológica às mulheres. Eu tenho a honra e o privilégio de liderar um núcleo Mulheres do Brasil aqui em Maceió. Então, eu trabalho com a Luísa Trajano e a gente trouxe o violentômetro que fizemos juntas, as várias mãos. Nós somos mais de 700 mulheres líderes aqui no país e a gente tem um orgulho de fazer parte dessa cadeia onde a gente está buscando fazer com que ambientes coletivos cuidem das mulheres que trabalham. Gente, esse violentômetro é uma escala de como a violência é crescente. A gente vai colocar na tela para você ver. Olha lá, você de posse disso aí já vai explicando para a gente. Nunca começa com a violência mais grave, né? Então, ali na parte amarela, destaca aí alguns pontos, Cristiane. Então, a gente dividiu em cuidado, reage e alerta. Então, chantagear, mentir, enganar, ignorar, desprezar, um ciúme excessivo, uma ofenda, humilhação, isso é no ambiente privado, no ambiente público, entre os colegas, entre pessoas que transitam conosco a maior parte do nosso dia. Depois a gente vai proibindo essa mulher de falar, controlando o que ela faz, o que ela diz, destruindo os bens pessoais, machucar, agredir, empurrar. Aí vem golpear, vem chutar, aí vem formas mais fortes, né? De prender, ameaçar, aí vem a morte, o abuso, o espancamento, até infelizmente, o feminicídio. Então, a gente vem estudando sobre as formas inúmeras de que a empresa possa buscar canais de apoio e, em ouvindo essas mulheres, buscar formas de intervenção, como a Luísa coloca. O jurídico, o assistencial, o psicológico, o apoio em rede. O que é que esse grupo faz? A gente atua em rede. A gente faz um trabalho voluntário, acolhendo essas mulheres. Aqui em Alagoas, a gente tem a OAB Mulher, a gente tem a Casa da Mulher Alagoana. Então, a gente se cerca de pessoas importantes que estudam esse fenômeno da violência e o foco é também ladear as empresas para que essas empresas possam cuidar cada vez mais de nós mulheres. Cristiane, e só para poder colocar, Marcos, a responsabilidade do empreendedor desse momento, Cristiane. É importante espalhar cartazes no ambiente de trabalho, mas para o campo da prática, como isso também tem
que ser dado o alerta, né? Não é somente mostrar que a empresa abraça a causa, mas que na prática também precisa exercer essas ações. É bom dar esse alerta nesse momento, porque muitas vezes colocar o cartaz é a tarefa que acaba demonstrando uma mudança de comportamento, mas no dia a dia é o que mais interessa, não é verdade? Exato. Eu costumo dizer que quando o líder ou a empresa silencia, ela perpetua a violência. Então, a mulher, muitas vezes, ela se silencia porque ela tem muito medo de exposição. Ela tem muito medo da ameaça que vem. Mas os comportamentos dela dizem muito. Os colegas de trabalho precisam entender, todos nós precisamos entender, para acolher nos mínimos sinais e sintomas de uma mulher que está sofrendo uma violência. Então, a gente hoje eu estou estudante de pós-doc, eu estudo sobre mulheres de negócios, então a minha tese é voltada para esse cuidado dessa mulher que trabalha, que tem que dividir N tarefas, mas que a gente precisa também propagar cada vez mais no ambiente coletivo, qualquer que seja ele, a importância de uma escuta, da segurança psicológica, da atenção, da observação, nos mínimos detalhes, pedir ajuda quem está sofrendo e a gente também acolher essas pessoas de uma forma geral. Agora, Cristiane, você falou que você integra um grupo que tem representação nacional. É possível que a gente agora esteja sendo ouvido por algum líder aí de organização, alguma empresa e que desperte para a necessidade, a partir da sua entrevista, para implementar ações que visem preservar as mulheres lá, não só no ambiente de trabalho, mas salvá-las aí de maridos e companheiros agressores. Como ele deve proceder? Então, o nosso contato, a gente tem um Instagram, Grupo Mulheres do Brasil MCZ. Esse nosso Instagram, a gente está sempre colocando as novidades, as campanhas, os contatos, porque a gente também se estende aí o apoio como eu falei, ao AB Mulher e à Casa da Mulher. Então, a gente tem WhatsApp também, mas por meio de lá a gente consegue se conectar e ajudar qualquer mulher que precise. Eu vi um tempo atrás uma empresa que ela fez a inversão de valores, né? Uma mulher passou a administrar a empresa. E ela fez um dia todos os homens serem as mulheres e todas as mulheres serem os homens. Com todos os olhares, com todas as cantadas agressivas, quando as mulheres saem do banheiro, quando levanta e por alguma questão uma calcinha aparece, e aí elas fizeram todos os argumentos como homens, falando para os homens naquelas situações. E aí foi assim, fantástico. Nesse dia a produção não aconteceu de forma normal, mas ao final do dia todos tinham que fazer os relatórios e era impressionante os homens pedindo desculpas às mulheres, porque eles se identificaram com as frases que as câmeras da empresa pegaram em vários momentos, os olhares que eles davam para as companheiras, as piadas machistas que eles falavam perto das companheiras, e isso foi assim algo bem legal. Então já fica esse desafio para você, Cristiane, fazer isso, pegar uma empresa e inverter todos os valores para eles sentirem na pele como é um dia ser mulher no ambiente de trabalho. E eu chamo a atenção que muitas vezes a mulher pratica violência contra outras mulheres. Então, assim, ainda tem esse viés que a gente precisa cuidar. Normaliza a coisa. Romantiza. E de uma forma também até, assim, escancarada, né? Então, terrível. A gente não está falando dessa relação dual, homem e mulher, mas das pessoas em geral, né? Para todas as pessoas, a importância do respeito. Esse assunto não se esgota aqui, Viderlan. E, claro, a psicóloga e mentora de carreira, Cristiane Souza, vai estar atenta aí sempre, quando esse assunto evoluir, a gente pode trazê-lo aqui com mais exemplos também na nossa programação. A semana produtiva para você, Cristiane. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cristiane. Eu que agradeço. Valeu. 6 horas e 58 minutos, um rápido intervalo.